Muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call, hoje dia 13/6 de 2025, 13 de junho. Meu nome é Paulo Fichter, eu sou assessor de investimentos e eu trago todos os dias as notícias que impactam o cenário de investimentos no mundo, tá? E também dentro do Brasil principalmente. A gente não tem como começar o dia diferente do que falar das tensões do Oriente Médio. Ontem a gente teve um cenário de que os Estados Unidos retirou as tropas do Oriente Médio, né? A gente falou no Morning Call de ontem, e hoje a gente teve eu acordei com a notícia do ataque de Israel ao Irã, deixando alguns mortos e feridos, principalmente a parte militar foi afetada, né? A parte que trabalhava ali na questão de ogivas nucleares do Irã foi atacada, e a gente acordou com essa notícia que impactou bastante o mercado, em relação principalmente a petróleo, tá? Petróleo e ouro, né? Eles tiveram fortes altas do dia de ontem e também hoje, durante a madrugada. E o dólar, ele até agora pela manhã, ele deu uma recuperada de ontem também, que permaneceu o dia todo girando na casa de 5,54, tá? Então é importante a gente entender como é que esse cenário vai se postergar, né? Como que vai ser a atuação dos players grandes que existem ali nesse cenário, para entender se faz sentido a gente acabar diminuindo a diversificação em relação a moedas internacionais, mas voltar principalmente para a área de commodities, às vezes algumas outras moedas, pulverizar um pouco mais a alocação de investimentos internacionais, ou então migrar realmente para commodities, tá? Uma segunda questão que eu gostaria de trazer para a conversa novamente, a gente falou ontem sobre a redução do IPCA, a redução da desaceleração do IPCA, do índice de IPCA, né? Eu queria trazer mais uma vez para a conversa a questão de redução da Selic. Eu acho que está se desenhando um cenário para que a gente tenha uma redução nos próximos meses, e o mercado sempre antevém, né? Ele sempre antevê essa redução, reduzindo a rentabilidade dos investimentos. Talvez essa já seja um bom momento para começar a fazer a alocação de títulos de uma rentabilidade mais alta, ainda atrelada ao Selic a 14,75, para começar a ficar por um prazo de 2, 3 anos e aproveitar essa tendência de queda da Selic. Até porque a gente tem caminhando, todos os indicadores, eles têm caminhado para uma estabilidade e uma garantia de que a Selic ela tem cumprido seu papel, que é controlar a inflação e trazer ela para a meta. Eu imagino que a gente não deva ter muitos problemas em relação a isso, então é um bom ponto a gente começar a olhar para esse cenário, de aplicar para um médio prazo, as aplicações de renda fixa da carteira, para poder aproveitar o máximo de tempo possível essa Selic mais elevada, tá? A gente também teve um ponto relevante de conversar, é a questão tributária, né? O Mota, que é o presidente ali da Câmara, ele tem falado contra as medidas que o governo tem tentado implantar, embora tenha tido a conversa no domingo, parece que eles andaram se desentendendo e tem a potencial barrada do IOF, né, da medida do decreto do IOF dentro da Câmara dos Deputados. Isso está em pauta para ser discutido e vai ser um impacto bem importante, principalmente em relação aos investimentos, né, e também a alocação externa, do exterior. A volta atrás do decreto é um ponto que preocupa a área fiscal, tanto do governo quanto de maneira geral do país, mas também é um ponto preocupante a falta de arrecadação, né? Esse 40 bilhões que eles arrecadariam, 30 bilhões que eles arrecadariam que o IOF precisa sair de algum lugar, e parecia que as coisas iam caminhar para um cenário de aumento das receitas através de corte de incentivos e também da tributação das bets, assim por diante, e agora parece que isso não tem caminhado tão bem. De alguma forma isso aconteceu alguma divergência na relação entre o Mota e o governo, e a gente tem caminhado, pelo menos hoje, tem que entender como vai se comportar, né? Mas tem caminhado para que isso aconteça realmente, essa barragem do decreto, né? Essa derrubada do decreto do IOF, e volte tudo como estava. É mais uma preocupação fiscal para o governo, que já alegou que no ano que vem, acho que 2027, na verdade, a chance de conseguir garantir o teto de gastos é praticamente zero, se as coisas continuarem dessa forma. Então é um ponto que a gente tem que olhar com atenção e fazer um acompanhamento de perto para entender como que isso pode impactar a carteira, né?
dos nossos investimentos de maneira geral. Um terceiro e quarto ponto, na verdade, que eu gostaria de trazer é que a JBS ela anunciou aí a inclusão dela na Bolsa Americana, e é mais um reforço aí do enfraquecimento da nossa Bolsa de maneira geral, Bolsa de Valores, em relação a bolsas internacionais, tá? Só trazer esse ponto aí para a gente dar uma olhada também, com calma, e acompanhar esse cenário também, que é uma coisa que ano a ano vem acontecendo. A gente tem que entender como que a gente pode trabalhar melhor essa questão. De maneira geral, era isso que eu tinha para o dia de hoje, e como eu comentei, eu sou assessor de investimentos, e se você quiser ter uma análise da tua carteira de investimentos, eu vou deixar no link da descrição do vídeo minhas redes sociais para você entrar em contato comigo e a gente conversar, a gente bate um papo, eu te apresento um pouquinho mais do que a gente pode fazer por aqui, e também se às vezes quiser discutir alguma coisa sobre política e economia, a gente está à disposição também. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.